Vamos lá, galerinha. Vamos ver aí, vamos falar um pouquinho do substantivo, né? Vamos falar aí a classificação, a flexão, como é que funciona, né? Primeiro eu tenho que pensar aí o que é substantivo, né? O substantivo aí, ele serve para nomear, né? A principal característica é essa, é nomear, né? Ele pode abranger aí o mundo concreto, né? Ou o mundo abstrato, tá? Gerando outras palavras, né? Vamos ver aqui alguns tipos de substantivos. Nós podemos levar em consideração também o aspecto morfológico ou semântico, né? Para identificar aí os substantivos. O substantivo ele pode ser concreto, né? Nomear o existente, o real ou imaginário, não importa, tá? O abstrato, ele nomeia ações, estados, qualidades, sensações ou sentimentos de um ser existente, né? Concreto, pois aqui, ó, os exemplos, né? Adeus, duende. Abstrato, grito, morte, frio. O concreto também a gente costuma classificar da seguinte forma. O concreto, ele existe, ele não depende de outro ser para que ele tenha existência, né? Porque a pessoa pode não acreditar em Deus, mas ela existe, ela faz parte da nossa sociedade. O duende também faz parte da nossa sociedade. O abstrato, ó, grito, eu dependo de um ser humano para que o grito exista. A morte, eu dependo de um ser vivo, né? Que animal também morre, né? Para que tenha sentido. Frio, só quem sente frio são um ser vivo, né? O que é substantivo comum? Ele nomeia o existente, né? O sentido mais geral. Homem, rio, próprio, já nomeia, já dá nomes aí ao mais específico, né? Ao particular, nome de pessoas, nome de cidade, nome de estado, nome de países, né? O que é substantivo primitivo? Ele não é derivado de nenhum outro nome, exemplo, chuva, vento. O que é substantivo derivado? São palavras que tiveram origem, né? Elas foram originárias de uma palavra primitiva, chuveiro, teve origem da palavra chuva. Ventania, essa palavra teve origem da palavra vento. Simples. Simples é quando eu tenho apenas um radical, sol, plano, pé. Composto, quando eu tenho dois ou mais radicais, né? Duas ou mais aí palavras, né? Guarda-sol, aqui planalto, é formado por plano mais alto, tá? Independente de ter hífen, essa palavra é composta, formada aí por duas palavras que contraíram, tá? E deu origem aí à palavra planalto, tá? O que é substantivo coletivo? São substantivos que, apesar de estarem no singular, essas palavras, né, designam um conjunto de seres da mesma espécie. Conjunto o quê? De cães, conjunto de porcos, tá? Vamos ver como é que funciona a flexão aí de gênero, né? Substantivos biforme, o que é isso? Eu tenho uma forma para cada gênero. Seja ela, pode ser através da desinência O para masculino e A para feminino, através de termos, né, que não são específicos, através de heterônimos que não corresponde aí, através da mudança de desinência, perdão. Lobo e loba, ó, masculino, feminino. Freguês e freguesa, terminação diferente, tá vendo? Homem e mulher. Qual é o heterônimo de homem? Mulher, né? Assim que a gente faz. Um gênero para uma forma para cada gênero, masculino e feminino. O que é substantivo uniforme? Eu tenho uma forma só para designar o gênero feminino e o gênero masculino. Epiceno, urubu macho, urubu fêmea, jacaré macho, jacaré fêmea. Eu acrescento aí macho e fêmea, né? Ao lado no caso aqui desses animais, né? Comuns de dois gêneros ou comuns de dois, tá? Como é que funciona? Eu consigo identificar através da presença do artigo O para feminino e O para masculino, fiquei doida, e A para feminino. O pianista, a pianista. O jornalista, a jornalista. O estudante, a estudante. Sobrecomuns. Eu tenho o mesmo termo aí, né? Eu uso o mesmo. O mesmo gênero, né? Para designar pessoas de ambos os sexos, né? O mesmo termo é a testemunha, seja para menino ou masculino. A criança, eu só sei através do contexto. O indivíduo, quer ver um exemplo? Eu falo assim, Pedro, que é uma criança muito levada, se machucou. Aí eu estou falando de quê?
Quem é criança aí? Pedro, masculino. Mariana, que é uma criança muito levada, se machucou. Quem é criança aí? Mariana, gênero feminino, tá? Ali eu pus observação. O que eu quis dizer ali, ó? O cabeça a cabeça, o moral a moral, o grama a grama. Eu quis colocar aqui, existem alguns substantivos, né? Que eles dependerão do contexto, né? Eles mudam de gênero, eles mudam de sentido, né? Então a gente tem que observar bem, ó. Aí o gênero, o cabeça, líder, cabeça do grupo. A cabeça, parte do nosso corpo. O moral, e o moral dele não está bom. O ânimo, a moral, né? A moral, os bons costumes, ética, princípios. O grama. Quando a gente chega à padaria, a gente fala assim, eu queria, ou eu quero, né? 200 gramas de mortadela. 200, masculino. Está falando de medida, né? De peso. Agora, quando eu falo, a grama do meu jardim está tão feia, grama, vegetação, vegetal, tá? Tá vendo aí? Dependendo do artigo que nós usemos aí, dependendo do gênero, o sentido muda totalmente, né? Aqui eu pus alguns casos, alguns substantivos aí, que a gente tem dificuldade de identificar o gênero, se é feminino, se é masculino. O dó, o telefonema, a comichão, o champanhe, a derme, a pane, a yoga, tá? Isso daí nós estamos falando aí de substantivo, serve para nomear. De uma forma em geral, qual é o conceito de substantivo? Nomear. Nós vimos aí a flexão de gênero, como funciona o masculino e o feminino, né? Resumindo, eu tenho substantivo de biforme, uma forma para cada gênero, substantivo uniforme, uma forma só para fazer referência, né, tanto ao gênero feminino quanto ao masculino. Observar o artigo que antecede os substantivos, que às vezes eu tenho o mesmo substantivo, mas se eu puser o ou a, eu mudar o gênero, o sentido muda totalmente, né? E alguns substantivos que a gente tem dificuldade de identificar o gênero. Ficar atento a isso aí, essa tabelinha aí, tá bom?